queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo novo no nosso canal para a gente aprender um pouquinho da palavra de Deus. E hoje com a convidada ilustre, a nossa... Nossa, minha querida esposa, que veio aqui para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. E antes disso, você não pode esquecer de... curtir, comentar e compartilhar para que Deus possa falar no coração de cada um. Exatamente, é isso aí. Quanto mais você comenta, quanto mais você curte, a plataforma do YouTube entende que é relevante. Sabe o que o YouTube entende? Fala assim, poxa, se essa pessoa está curtindo isso é porque é relevante. Se a pessoa está comentando isso é relevante. Então ela vai compartilhar para mais pessoas e vai compartilhar o evangelho. Não é o nosso rosto, é a palavra de Deus. Tamo junto. É isso aí, hoje a gente vai ter uma meditação na vinha de Nabote. Texto muito conhecido, tenho certeza que vocês já têm ouvido falar. Mas hoje a gente vai meditar um pouquinho. Lê pra gente, amor. 1 Reis 21, do 1 ao 3, somente, que diz assim. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. É isso aí. Primeira coisa que a gente precisa ver é o significado de Nabote. Nabote significa frutos. E aí a gente precisa também ver o significado de Jezreel. Jezreel significa... Deus semeia. Deus semeia, né? Aí lá em Oséias 2:24 fala que Deus vai semear num povo que não era o povo dele, ou seja, nós não éramos o povo escolhido, mas ele vai semear, ele semeou algo para gerar frutos. Então Nabote é isso, é fruto. Jezreel é isso. Jezreel é isso, mas juntando os dois Deus semeou frutos, né? Agora, para a gente entender e ficar a par do assunto, vinha, o significado de vinha é substantivo feminino, terreno plantado de videiras, número de videiras desse terreno, vinhedo. Aquilo que dá grande lucro, sua empresa é uma videira, o que se tem como profissão, como trabalho, ofício, ocupação. Aquilo que serve o outro. Exatamente, aquilo que serve o outro. Horta. Horta tem o significado de terreno não muito extenso, onde são cultivadas plantas que servem de alimento ao homem. Então, horta é pessoal. Então, eu faço uma horta, colho meu alface, faço meu almoço e como. A vinha é uma coisa que vai dar lucro. Então, eu vou plantar, vai crescer e aquilo eu vou vender, vou pisar, vou fazer suco, vou fazer vinho, enfim. E vai servir ao outro. Vai servir ao outro. Não é propriamente só para mim. Essa é a diferença. Então, a gente vê que nessa história, o rei Acabe, ele vê essa vinha do lado do palácio e ele tenta comprar Nabote. Ele fala, Nabote, me dá a sua vinha que eu te dou um dinheiro, né? Ou te dou uma outra melhor, né? Em outro lugar. E a resposta de Nabote nos ensina muito, porque ele fala, de maneira nenhuma eu vou dar, o Senhor me livre, né, de dar a ti a herança dos meus pais. Ou seja, Nabote tinha uma convicção, ele tinha princípios e ele não negociava isso. E a gente for trazer um exemplo pra gente sobre isso, sobre essa passagem, é que o que são os frutos? São aquilo que Deus semeou dentro de mim. Ou seja, aqui está falando de uma herança, né? Nabote fala, é a herança dos meus pais. Ou seja, a herança é aquilo que nós recebemos do Senhor. O Senhor semeou, nós demos frutos, né? De acordo com o que nós cremos, que é os princípios bíblicos da fé em Jesus Cristo. E a nossa herança é que vamos morar eternamente com Ele, né? Numa glória futura, na eternidade com Ele. E Acabe, ele vem tentar comprar isso. Acabe, ele vai vir tentar negociar os valores e princípios daquilo que está enraizado em nós, daquilo que nós recebemos do Senhor. Então, a gente vai fazer um paradigma, né? Deus é nosso Pai. E ele nos deu, assim como Nabote tinha aquela vinha dos pais físicos dele, nós temos um Pai Celestial que nos deu uma herança. Então a Bíblia vai falar que nós somos co-herdeiros com Cristo. Logo, nós temos tudo que Cristo tem direito, nós temos. Que é o céu, o poder, a glória, enfim, tudo, a graça, né? Tudo nós recebemos como herança de Deus. Então, esse é o paralelo.
que a gente está tentando explicar aqui, que Nabote ele tinha uma herança dos pais e nós também temos uma herança. Acabe então vai representar o inimigo e as ofertas dele, As tentações, né? as tentações. Até então a gente vai ver que Acabe ele oferece uma vinha ainda melhor e dinheiro, seja lá qual é o valor. Vai falar que qualquer valor que você me pedir. Nabote poderia ter pedido qualquer valor e Acabe estava disposto a dar. Mas pra gente ver que, na verdade, era uma inveja, né? Acabe ele estava ali invejando aquilo porque era perto do palácio dele, mas ele não queria pra nada. Ele não queria usar a vinha, né? Ele queria destruir a vinha para fazer uma horta. Exatamente. Para servir a si mesmo. Isso, o que Nabote ele estaria servindo os outros, gerando lucro, dando honra àquilo que os pais dele deu a ele, Acabe ia simplesmente pisar tudo, arrancar tudo, vamos fazer ali um alfacinho para eu poder comer. Então, quando o inimigo ele tenta nos roubar aquilo que Deus nos deu, não é para ele, não é o único valor que tem para ele é a nossa alma, né, nos levar junto com ele. Mas não tem valor para ele. O que eu tô tentando explicar é que não tem valor para ele. Ele não vai servir ninguém, ele não vai fazer nenhum bem com isso. Aquilo que a gente receber do Senhor, que é uma herança, era o que ele sempre quis, né? Mas ele já tá condenado. Ele já tá condenado, então, ele não vai receber mais. Ainda que ele roube a nossa herança, não tem utilidade para ele fazer o bem, entendeu? Uma coisa é eu vender a minha vinha para ele e ele fazer de uma vinha maior e servir muitas pessoas e aquilo vai gerar uma coisa muito maior. Outra coisa é eu dar para uma pessoa que quer pisar e fazer um alface. Então, não tem valor nenhum para o inimigo a nossa herança, porque ele já está condenado. Então, o que ele quer é nos levar junto. Exatamente. A gente tem que ter esse discernimento de obedecer, ainda que nos ofereçam coisas, ainda que venham sobre nós as tentações e muitas das vezes difíceis de você resistir. A gente precisa entender que temos princípios e valores que não podem ser quebrados. Deus ele semeou algo dentro da gente. Nós nos tornamos seres eternos através de Cristo. Nós recebemos a eternidade através de Cristo. Somos chamados de filhos, filhos amados do Senhor. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração e não negociar, não vender, não entregar para ninguém. A gente pode viver a nossa vida e transmitir a Cristo e mudar vidas a partir disso, né? A partir disso, da nossa decisão de obediência, as pessoas serem tocadas pelo Evangelho, ter a sua vida mudada. Mas negociar esses valores e princípios, nós não podemos fazer isso, porque nós iremos perder, né? Nós iremos nos afastar do Senhor. O que nós vemos de Acabe é que Acabe ele tenta fazer uma horta para se servir. E Nabote não estava interessado em se servir, Nabote estava interessado em honrar o seu pai, em obedecer à sua geração, não é geração a palavra, é a sua linhagem, né? Tipo assim, então a nossa função é obedecer a nossa linhagem, obedecer aquilo que Deus tem entregado para nós, não é mesmo? Então, é uma palavra bem simples, mas é para a gente estar atento, para a gente não negociar. E muitas das vezes Acabe vem e faz uma tentação, uma oferta de dinheiro, cara, me dá isso que eu te dou uma melhor, né? Aquilo que o inimigo faz para tentar nos iludir, né? Não, vou te dar algo melhor, vou te dar algo melhor que isso. Então, exatamente. Então, será que ainda tá gravando ali? Tá. Né? Ele tava oferecendo, ele chega a oferecer uma coisa ainda maior, ainda melhor e muito dinheiro. Então, é isso que ele faz mesmo. Quando ele vem, ele não vai falar assim, ó, me dá a sua salvação que eu vou te levar pro inferno. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai te oferecer coisas que aos olhos são, nossa, maravilhoso. Nossa, isso vai dar certo, vai ser desse jeito, vai ser maravilhoso. É assim que eu quero, é tudo que eu sempre quis. E de repente, não é, na verdade, é só uma mentira. Como a gente sabe, ele é o pai da mentira. Então, só uma enganação. É só uma enganação. Só uma ilusão. E outra coisa que a gente também aprende pra gente ficar vigilante é que quando Nabote se nega e permanece firme ali no seu propósito, Acabe vai para Jezabel, né? Acabe vai para sua casa, lá pro seu palácio e fica triste, choramingando. E aí Jezabel vem. E Jezabel é o problema, porque às vezes nós conseguimos resistir às tentações, às ofertas financeiras, às ofertas que vão agradar os nossos olhos, mas muitas das vezes é difícil resistir quando nós vamos ser apedrejados, quando nós vamos ser caluniados ao decorrer da história. E eu convido você a ler essa história, é bem curtinho. Você vê que Jezabel ela compra pessoas, né, para ludibriar, para enganar, né, vadios, a palavra até fala aqui que é vadios, para acusar Nabote de ter blasfemado contra o Senhor.
de ter xingado ao Senhor, inventado mentiras. Então aí, cara, imagina uma cena onde você está sendo acusado e você vai ser apedrejado. E vai morrer. E vai morrer. Então, cara, é um processo que a gente precisa estar enraizado no Senhor e compromissado com Ele, para que quando as pedradas virem, a gente entender que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, né? Eu não vivo para agradar a mim, o meu corpo físico. Eu vivo para agradar o meu Senhor, o que me deu uma herança. Em Salmo 73, leia pra gente, irmão. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, no momento onde que a gente vai receber pedradas, acusações injustas, nós vamos ficar desanimados, o nosso corpo físico ficará cansado, mas nós temos uma herança. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, a resposta para a gente aguentar o processo é estar enraizado com o Senhor. Ter o meu coração fixado nessa herança que é a eternidade com o nosso Deus, né? A eternidade morando com o nosso Deus, se relacionando com Ele. Em João 4,13 fala que Deus ele vai fazer a morada em nós, né? Ele vai habitar em nós. Então, a partir desse instante que a gente recebe a Jesus, nós nos tornamos seus filhos e, consequentemente, herdeiros daquilo que Ele tem pra gente, que é eternamente com Ele, né? Eternamente morando com o Senhor. Essa é a nossa herança. Então, que nós possamos resistir, né, aquilo que Jezabel vai se levantar. E é uma certeza, né? Nós, como pessoas não muito experientes, mas o pouco tempo de caminhada que a gente tem, a gente enfrenta muito isso, né? De lutas espirituais, de desânimos, de cansaço, de momentos de querer desistir, mas nós temos que ter o foco no Senhor, na nossa herança. Nós temos uma herança que não se limita a essa terra e nós temos que dar a resposta que Nabote dá. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. E o segredo, a gente vai lá para Salmo 119, né? 9. Como pode o jovem purificar o seu caminho? Observando a tua palavra. E depois, mais pra frente, vai falar. Que isso? Você fala mais alto. Ah, depois, mais pra frente, vai falar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, qual é o segredo de não vender os nossos princípios, a nossa herança, aquilo que a gente acredita, enfim, é guardando a palavra de Deus no nosso coração, crendo que essa palavra é verdadeira, eficaz, como foi dito, né, no culto, né? Ontem a gente estava no culto, a irmã falou sobre isso. A irmã Dani, líder do Ministério das Irmãs do Círculo de Oração. E é isso, gente, que a gente possa fazer como um Nabote, ainda que ele perdeu a vida dele, mas a herança dele estava firme. E com certeza, após a morte, ele recebeu aquela herança. Ele recebeu a do herança céu, e né? também a herança, a morte de Nabote gerou arrependimento em Acabe. É só você ler no final ali do capítulo, né? Você vai ver que Acabe, por causa disso, o profeta vai até ele, né? E Deus dá uma palavra dura para ele. E Acabe se arrepende daquilo que fez. Então, ou seja, depois de morto, Nabote ainda estava dando frutos, né? Então a nossa vida é isso, é gerar frutos, porque os frutos não são meus, não são da minha força. Os frutos são sementes que Deus colocou dentro de mim. É muito mais fácil desconverter do que converter. Mas Deus, ele honra, né, nossa obediência. Honra, assim, gigantemente. Ele honra a nossa obediência. Então, quando a gente diz não às coisas que desagradam a Deus, quando a gente deixa o nosso orgulho de lado, quando a gente renuncia, quando a gente dá frutos verdadeiros da videira, né? Ele nos honra. Exatamente. Ele nos honra até após a morte. A gente vai ver que Nabote foi honrado até após a morte. Até após a morte. Ainda que ele morreu. E se você tá lendo, nós estamos lendo a história de Nabote, é porque Deus está honrando ele até hoje, né? Exatamente. Porque é um aprendizado pra gente hoje a vida de Nabote. Então, vale a pena a gente ser obediente e ficar firme com o Senhor, né? Não negociar os nossos princípios e valores e estar com o nosso coração na herança que vem do Senhor. E não se esqueça. O Evangelho? É simples, somos nós que complicamos demais. Não se esqueça. Não se esqueça. O Evangelho? É simples. Somos nós. E complicamos demais. É isso aí. Vamos fazer uma oração? Um forte abraço.
Vamos fazer uma oração para que essa palavra cumpra o propósito e que pessoas sejam tocadas e que pessoas sejam nabotes, frutos da semente de Deus. Senhor, nós te louvamos por este momento, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Traga resposta, traga força, renovo, fortalecimento, que seja tocada pelo Senhor, Pai. E que a vida dela seja igual à vida de Nabote, Pai, para gerar frutos, porque as sementes são do Senhor, Pai. Nós te louvamos por este tempo, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Muito obrigado por você estar Agora aqui. que tinha que ser. E não se esqueça, então. Não, mas também. Pode ser. Não se esqueça, o Evangelho é sempre somos nós compramos mais. Um forte abraço. É isso aí. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e familiares. Toda vez. Ainda não. É só Tchau! colocar aqui.